Bom, vamos entender como configurar o sistema para escriturar o registro 0190 unidade de medida. O registro 0190 é escriturado com base no cadastro de unidade de medida do sistema. Vamos apresentar aqui nessa tabela todos os campos, né, do cadastro de unidade de medida que devem ser revisados para uma correta escrituração do registro 0190. Tá? Então, no cadastro de unidade de medida nós temos o código interno. O código interno ele é definido automaticamente pelo sistema no momento da criação da unidade de medida. Para dar mais dinamismo aqui, a gente já pode acessar aqui na nossa base de treinamento aqui o cadastro de unidade de medida. Vejam aqui que eu tenho uma primeira coluna aqui, o código interno, tá? 18, 19, 20, 21. Esse é o ID aqui da unidade de medida, que é definido pelo próprio sistema quando se cadastra a unidade de medida. Nós temos o símbolo. Então, o símbolo da unidade de medida deve ser preenchido com um símbolo, por exemplo, kg para a unidade de medida quilograma. Nós podemos ver aqui na nossa base de treinamento. Posso pesquisar aqui, vamos pesquisar aqui pelo símbolo kg. Localizei aqui a nossa unidade de medida, quilograma, ó, símbolo kg, descrição quilograma. Deixa eu editar ela aqui, para a gente ver esses campos aqui na tela de edição. Então, símbolo kg, descrição quilograma. Então, tem aqui a descrição, então preencher com a descrição da unidade de medida. Importante, a descrição da unidade de medida deve ser diferente do símbolo, tá? Como aqui, kg e descrição quilograma. E o código externo. O código externo é uma novidade, tá? Que foi criada aí recentemente no sistema. Ele é um campo com preenchimento opcional, e esse campo só deve ser preenchido se você desejar que o código da unidade de medida no registro 0190 seja gerado respeitando o padrão do seu sistema contábil fiscal que irá gerar o SPET fiscal. Então, por exemplo, a unidade de medida quilo pode ter o código interno 20 no sistema Nomos, e pode ter o código C101 no seu sistema contábil fiscal. Então, você pode preencher, né, no cadastro dessa unidade de medida aqui no sistema Nomos, o código externo, que seria o código externo correspondente ao código dessa unidade de medida lá no seu sistema contábil fiscal. Aqui está como C102, aqui, tá? na nossa base de treinamento. E ao preencher esse campo, na geração do bloco K, você poderá escolher para o sistema escriturar as unidades de medida no registro 0190, considerando o código externo da unidade de medida. Tá? Por que isso aqui é importante, né? Então, o bloco K, né, gerado pelo sistema Nomos, ele tem lá o registro 0190, escriturando ali as unidades de medida que foram utilizadas nos produtos, né, escriturados no bloco K. Posso também escriturar os produtos, os documentos de saída e entrada. Isso já foi visto em outro artigo do nosso manual, e nesse caso eu vou ver também as unidades de medida dos produtos que foram comprados e vendidos, né, no período de apuração. E aí pode ser que no teu sistema contábil fiscal utilizado para gerar o SPET fiscal, essas unidades de medida já estejam cadastradas lá e já tenham um código específico, né, do seu sistema contábil fiscal. Então pode ser importante para quando você processar esse arquivo do bloco K lá no seu sistema contábil fiscal, ele conseguir identificar corretamente as unidades de medida escrituradas. Pode ser importante que esse registro 0190 ele seja gerado com os códigos das unidades de medida no seu sistema contábil fiscal, e não com o código no sistema Nomos, ok? Então é importante debater essa questão com o seu contador, com a pessoa responsável aí pela geração do SPET fiscal, para entender qual a melhor forma de exportar esse código aí no registro 0190. Quais são as unidades de medida escrituradas no registro 0190? Então, no registro 0190 devem ser escrituradas as unidades de medida de todos os produtos escriturados nos demais blocos, né, do SPET fiscal. Na geração do arquivo SPET fiscal bloco K no sistema Nomos,
no campo escrituração de produtos no registro 0200, é possível escolher como você deseja fazer a escrituração do registro 0200, com as opções considerar produtos dos blocos K e H, essa é a opção padrão. Aí eu tenho as opções 2, 3 e 4, que aí eu posso também considerar, além dos produtos dos blocos K e H, eu posso considerar os produtos dos documentos de entrada, na opção 2, dos documentos de saída, na opção 3, e dos documentos de entrada e saída, na opção 4. Então, as unidades de medidas que vão ser escrituradas no registro 0190 são as unidades de medidas utilizadas nos produtos que foram escriturados. Tá? Então, as unidades de medidas do bloco K e H e também dos documentos de entrada e saída, caso as opções 2, 3 ou 4 tenham sido selecionadas aí no momento da geração do bloco K. Tá? A gente pode ver esse campo aqui, acessando aqui a tela de geração do bloco K. Quando eu clico aqui em criar nova apuração, eu tenho esse campo, olha, escrituração de produtos no registro 0200, com as 4 opções que foram apresentadas lá no artigo. Então, ao gerar o bloco K, você pode selecionar aqui como que você deseja escriturar os produtos no 0200, e isso vai ter impacto na escrituração das unidades de medida no registro 0190. Avançando um pouquinho mais aqui, quais são os padrões para a escrituração do código da unidade de medida no registro 0190. Então, na geração do SPED fiscal bloco K no sistema Nomos, no campo padrão para a escrituração do código da unidade de medida, é possível escolher como você deseja fazer a escrituração no registro 0190 com as opções símbolo da unidade de medida, essa é a opção padrão, código interno da unidade de medida e código externo da unidade de medida. A gente pode ver aqui na nossa base de treinamento esse campo aqui na tela de geração do bloco K, padrão para a escrituração do código da unidade de medida, com as 3 opções que foram informadas lá no artigo. Olha, símbolo da unidade de medida, código interno da unidade de medida e código externo da unidade de medida. Então, isso já foi falado aqui. É importante você avaliar o cadastro de medidas, né? Cadastro de unidade de medida no seu software contábil fiscal, que será responsável pela geração do SPED fiscal, entendendo qual é o código da unidade de medida que é escriturado no registro 0190 ao gerar o SPED fiscal. Se é o símbolo da unidade de medida, por exemplo, kg para quilograma, se é o código interno do sistema Nomos ou se é algum código interno definido pelo seu software contábil fiscal. A partir desse entendimento, você poderá tomar a decisão sobre o padrão mais adequado para a escrituração do código da unidade de medida para a sua empresa. O importante aqui é que o sistema Nomos e o seu software contábil fiscal estejam com os cadastros de unidade de medida alinhados. Então, por exemplo, uma unidade de medida KG escriturada no registro 0190 no arquivo do bloco K gerado pelo sistema Nomos deve ser entendida pelo seu software contábil fiscal como KG. Tá? Um exemplo simples aqui. O importante é que o sistema Nomos e o seu software contábil fiscal que vai gerar o SPED fiscal falem a mesma língua, né? Que é uma unidade de medida quilo no sistema Nomos, ela seja correspondente à unidade de medida quilo no cadastro do seu software contábil fiscal. Exemplo de escrituração do registro 0190. Então, aqui nós apresentamos 3 exemplos, né, com os 3 padrões de escrituração. Primeiro, com o símbolo da unidade de medida. Tá? Então, repara aqui que nesse exemplo eu tenho aqui, olha, BOMB para bombona, RL para rolo, KG para quilograma, UNID para unidade. Então, aqui o código da unidade de medida ele foi escriturado com símbolo. Tá? Então, aqui ó, na nossa apuração de janeiro, aqui, eu vou editar ela. Aqui eu estou com um padrão para escrituração, ó, símbolo da unidade de medida. Vou salvar, vou gerar aqui, vou processar aqui o SPED fiscal. Vamos fazer o download aqui do arquivo para a gente ver como que o registro 0190 foi escriturado. Vamos ver aqui, olha. Está aqui ele, ó.
Então repara aqui que o código da unidade de medida foi escriturado como o símbolo, né? BOMB, RL, KG, UNID, G, L, FD e CX. Ok? Esse é o nosso exemplo 1, né? O padrão de escrituração com o símbolo da unidade de medida. O exemplo 2 é o padrão de escrituração com o código interno da unidade de medida. Tá? Então, nesse exemplo 2, que a gente pode fazer aqui também na nossa base de treinamento, eu vou editar aqui a nossa apuração de janeiro, vou trocar aqui o padrão de escrituração para o código interno da unidade de medida, vou salvar e vou processar a minha apuração novamente, tá? Então vou processar aqui a minha apuração, ok? E agora eu vou gerar, né, o arquivo, vou fazer o download aqui do meu arquivo. Então vamos ver aqui como que foi estruturado o registro 0190. Tá aqui, olha. Então repara agora que o registro 0190 foi estruturado com o código interno da unidade de medida. Então a minha bombona tem um código interno 11, o meu rolo tem um código interno 17, quilograma tem um código interno 12, tá? Esses códigos internos aqui, eles são equivalentes ao código interno que é visto lá na tela de unidade de medida. Então a gente pode ver aqui na tela de unidades de medida, já veio selecionada aqui a unidade de medida quilo, né? Então ela está com o código interno 12 aqui no sistema. A gente pode ver aqui no arquivo, aqui olha, quilograma, que foi estruturado aqui agora com o código interno 12, ok? E aí quando a estruturação é feita dessa forma, tá? Em todos os demais blocos onde há menção a uma unidade de medida, o sistema ele vai estruturar seguindo o mesmo padrão, tá? Então, por exemplo, aqui no registro 0200, que é a tabela de identificação dos itens, o cadastro produto, né? Eu estou vendo aqui o cadastro produto polietileno de alta densidade, e aqui eu tenho a unidade de medida, o código 12, tá? O código 12 corresponde a quilograma, ok? No registro 0220, que tem os fatores de conversão entre unidade de medida, então tem aqui o produto formol aqui no 0200, ele tem a unidade de medida principal dele aqui é o código 12 é quilograma, ele tem aqui um fator de conversão aqui para a unidade de medida com código 11, código 11 é bombona. Então, aqui eu tenho aqui, já adiantando até algum tópico dos fatores de conversão entre unidades de medida, aqui eu escriturei, né, que uma bombona ela tem 50 quilos, ok? É um fator de conversão entre unidades de medida do meu produto formal. O importante aqui é notar que em todos os registros onde há a estruturação de unidade de medida, o sistema ele vai seguir o mesmo padrão. Se você definiu que o padrão para estruturação é o código interno, a unidade de medida ela vai ser estruturada com o código interno em todos os registros onde há estruturação de unidade de medida. Voltando aqui para o nosso artigo, o último exemplo é um padrão de estruturação com o código externo, que seria o código dessa unidade de medida no meu sistema contábil barra fiscal. Bom, então vamos aqui acessar a nossa apuração aí de janeiro, né? Eu vou editar aqui a apuração de janeiro e vou trocar aqui o padrão de estruturação das unidades de medida para o código externo da unidade de medida, ok? E vou salvar. Ok, então troquei aqui o padrão de estruturação, vou processar aqui o bloco K de janeiro com esse padrão de estruturação de unidade de medida. E agora vamos fazer o download do arquivo e vamos avaliar aí como é que foi estruturado agora o nosso registro 0190. Então tá aqui, olha, o registro 0190 agora ele foi estruturado seguindo o padrão de codificação do meu sistema contábil fiscal, né? Então eu tenho aqui o código C100 para bombona, C101 para rolo, C102 para quilograma e
o mesmo padrão para as demais unidades de medida, tá? Lembrando que esse código externo, né, ele é definido aqui no cadastro de unidade de medida, aqui na coluna código externo, tá? Então, todas as unidades de medida, se você quiser escriturar as unidades de medida, o registro 0190 com o código do seu sistema contábil fiscal, você tem que editar essas unidades de medida cadastradas aqui no sistema Nomos, as unidades de medida que são utilizadas, né, pela sua empresa, e informar aqui qual é o código externo, né, da unidade de medida, qual é o código dessa unidade de medida no seu sistema contábil fiscal, para que o sistema Nomos faça a escrituração seguindo esse padrão. E lembrando que, uma vez fazendo também a escrituração nesse padrão, todos os outros registros onde há escrituração de unidade de medida, a unidade de medida vai ser escriturada seguindo esse padrão, tá? Então, aqui no 0200, ó, polietileno de alta densidade, o código da unidade de medida dele está como C102, que equivale a quilograma. Aqui no 0220, fatores de conversão entre unidades de medida, aqui eu tenho a estruturação de uma unidade de medida C100. C100 equivale à unidade de medida bombona, ok? Voltando aí para o nosso artigo, aqui só tem um exemplo, né, que a gente viu na nossa base de treinamento. Então, com isso, nós cobrimos aí todos os tópicos relacionados a como configurar aí o sistema Nomos para escriturar as unidades de medida na geração do SPED fiscal bloco K.